Boa noite com Jesus. Bom é estarmos aqui, não é? Esse é o melhor lugar para um filho de Deus se encontrar no entardecer deste dia para adorar ao Senhor, expressar a Ele a gratidão por mais um dia de vida, um dia de labor, um dia de bênção, um dia de vitória. Talvez na sua casa você não tenha uma oportunidade como esta, né? Sempre tem um barulhinho, uma conversinha, nem que você entra no quarto e fecha a porta, mas tem alguma coisa para distrair a sua atenção. E aqui é o lugar onde temos este privilégio. Nós vamos ler São Mateus, capítulo 24. São Mateus 24, a partir do versículo 36. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco através deste meio de comunicação que Deus tem preparado, não é? Na verdade, Deus é o Criador de tudo. Agora, infelizmente, o inimigo usa primeiro, não é? Deus continue conosco. Vamos ler? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Disse-nos o Senhor Jesus Cristo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ó grande Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, pois não queremos ser deixados atrás nesse grande dia da vinda do Senhor. Nós queremos, ó Pai, estarmos preparados
estarmos no nosso posto do dever, na plataforma do arrebatamento, porque quando isto acontecer, como sabemos que será no abrir e fechar de olhos, queremos estar preparados. Então pedimos, seja generoso para conosco, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Pai, venha nos preparar, venha tirar de nós todos os empecilhos e venha nos colocar no lugar onde devemos ser encontrados no dia deste grande acontecimento. Eu oro pedindo por mim e também por esta amada igreja, por aqueles que nos ouvem através da internet. Não queremos estar aqui no tempo da grande tribulação. Então, ajude-nos a estarmos preparados. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém. Assentai-vos. Eu desejei cantar um hino convosco. Vamos cantar? O 165. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Amém. Estou caçando aqui o dedo, rapaz. Aqui. Obrigado. Vamos entoar. Deixa eu ver como é que está o bim-bim aqui. Ótimo, bom. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui, pelo vale tão sombrio, ou no mais terrível mar, queiras tua mão divina sempre, sempre me guiar, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Quando os pelas santas portas da feliz Jerusalém eu entrar na tua glória, gozarei
buscarei o eterno bem junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha aqui. Amém. Graças a Deus. Nós diremos sempre que estamos reunidos hoje para estarmos juntos amanhã, não é isso? E para estarmos com Jesus no dia de sua vinda, nós precisamos estar com Ele hoje, porque o seu amanhã está olhando para o seu hoje. Pois bem, amados, vamos meditar um pouquinho nessa escritura, da qual nós estamos bastante familiarizados com ela, não é? São Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus dizendo, no seu sermão, que daquele dia e hora ninguém sabe, disse ele, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Bom, não cremos que Jesus, o Senhor Jesus, estava brincando com palavras. Porém, nós sabemos que, depois que ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos, para os 11, e disse a eles, é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Então aquele Jesus que havia dito que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai, porém agora ele sabe, porque todo o poder foi entregue a ele. Muito bem. Então, amados, nós sabemos que será uma vinda súbita, será no abrir e fechar de olhos. Paulo diz, eis que vos digo um mistério. Nem todos, não é? Seremos ressuscitados, transformados. O que ele disse aqui? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos estarão na sepultura, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Eu creio que estarei entre estes nós, que vão ser transformados, eu serei um deles. Não creio que vou provar a morte, não. Creio que a vinda de Jesus está tão próxima que... penso que ainda vou viver mais uns 10 anos, mas ele vai vir antes. É muito otimismo, não é? Meu Deus. Jesus amado, parece que a gente está sentindo a coisa já subindo pelas mangas da camisa, né? Então, vamos continuar a leitura. Veja bem que coisa, né? Meu Deus.
Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Amém. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Como Ele nos dará a vitória? Ele provou isso. Ele foi as primícias dos que dormem. Então, amados, sabendo disto, se cremos nisto, que tipo de crentes, que tipo de vida devemos nós estarmos vivendo? É verdade? Olha, o profeta nos diz aqui nesta mensagem: que Deus me ajude para não acontecer comigo que nem aconteceu ontem, né? Fiz umas anotações erradas e depois eu fiquei confundido. A vinda do Senhor é o que nós estamos esperando. A vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará a sua noiva. E só a pensar que alguém desapareça de repente, até poderia ser alguns membros da nossa própria família, e nós hajamos ficado atrás, e isso nos deveria levar a um desespero. Ora, amados, é melhor chorar agora. É melhor chorar um dia, uma noite, ou, se preciso, até mais, de que depois chorar no período da grande tribulação, onde não haverá mais esperança. O profeta diz que as virgens nécias terão que pagar o preço através de suas próprias vidas, dando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue, porque não haverá mais a ajuda do Espírito Santo. Então isso deveria nos levar ao desespero. Meu Deus! Para que, pela graça de Deus, não sejamos deixados atrás. Se há uma coisa que eu anelo, Senhor, é não ficar para trás. E eu creio que cada um de nós anelamos isto de todo o nosso coração. Porque Deus tem nos dado a revelação, Deus tem mostrado para nós, como disse o profeta, quando eu olho para vocês, eu percebo que vocês são pessoas da eternidade. Amém. Então não queremos ficar aqui para a grande tribulação.
embora sabemos que não é para todos. Mas, se houver apenas 100 arrebatados nessa última era, eu serei um deles. E você deve desejar ser também um deles. E aí podemos abaixar para 50, para 20, para 30, para 10. Se for um só, esse sou eu. Aí você pleiteia, não é? Você deseja ser também. Então, amados, olha, o profeta Isaías disse, para buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então nós estamos diante de uma grande oportunidade. Então que Deus nos livre, nos tire, nos livre do comodismo. Porque nós acostumamos e nós acomodamos. Jesus não veio hoje, amanhã. Vou fazer isso, fazer aquilo, mas e se ele vir no próximo amanhecer? Não é para fazer medo em ninguém, não. Mas é o meu dever como pregador ensinar aquilo que o profeta de Deus tem nos ensinado. Vamos nos preparar. Vamos entrar em desespero para Deus vir e preencher-nos com aquilo que nós temos necessidade. Para Ele vir e levar à perfeição essa boa obra que Ele mesmo tem iniciado individualmente em cada um de nós. A salvação não será uma salvação coletiva, ela é a salvação individual. Amém. Então, lute, não é? Lute com tudo que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O profeta William Branham nos diz assim: em geral, se requer um estado de emergência para fazer-nos chegar ao desespero. No geral, se requer uma emergência, um estado de emergência para que a pessoa entre em desespero. Agora ele diz, não deveria ser assim. É uma pena que tenha que ser assim. Porém, nós, os seres humanos, são tão preguiçosos mentalmente, é verdade, que necessita de uma emergência. Algo que chegue subitamente. E quando assim sucede, então chegam a um estado de desespero. Porém, a verdade é que ao estar num estado de desespero, isso mostra a verdade do que você é. O desespero mostra de que material você é feito. Misericórdia. Em geral, esse estado, o desespero, não é? Tira alguém, teria que ser, tira de alguém tudo de bom que ele tem por dentro. Aí o irmão Branham dá um exemplo dizendo, na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que tem guardado como segredo por toda a vida. Quando sabe que a morte está subindo pelas as mangas da camisa, o médico diz que não tem mais jeito, e os visitantes chegam e olham e falam, ei, coitado, olha, não vai amanhecer o dia. Né? Aí é hora de confessar as coisas que guardou por tanto tempo. E o irmão Branham imita aqui a maneira como a pessoa faz a confissão. Fala uma palavra com cada respiro.
suspirando, né? Meu Deus! Fala uma palavra com cada respiro, por exemplo, leva, corrige, anda, por favor, faça isso. O profeta disse, isso é em desespero. Porém, deveria haver feito isso muito antes. Não esperar até essa hora de emergência. Isso é quando tem oportunidade de fazer uma confissão das coisas que deveria ter feito antes. Porque muitas vezes morrem as pessoas subitamente. Hoje eu estava assistindo uma reportagem, um caminhão bateu na traseira do outro, foi um estrondo tão grande, e morreram 4 pessoas que estavam naquele caminhão que bateu na traseira do outro. Assim diz a reportagem. Então esse não teve tempo para nada. Agora, amados, Deus sabe como lidar com o homem. Deus sabe, Deus tem as suas próprias maneiras. Ele é um Deus rico em misericórdia. Ele é a essência do amor. Aleluia. Então, amados irmãos, mas vamos fazer a nossa parte. Se sabe fazer certo, por que fazer errado? Não é isso mesmo? Se sabe fazer certo, por que fazer errado? Então o Senhor Jesus disse, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porém agora Ele dá para nós, digamos assim, uma dica, um exemplo de como nós poderíamos captar quando estivesse aproximando a sua vinda. Olha, ele diz como foi nos dias de Noé. Então ele mostra que nos dias anteriores ao dilúvio, tudo estava normal. Comiam, bebiam, não é isso? Casavam, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e eles não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Irmão Branham diz que Sodoma e Gomorra mal sabia que aquele era o último dia, que o juízo de Deus estava para cair. E esse mundo que nós estamos vivendo, da maneira despercebida como o mundo anda a respeito das coisas de Deus, pode acontecer a qualquer hora, porém nós estamos de sobreaviso. Amém. Nós temos sido avisados, nós temos tido esse grande privilégio. Então, amados, irmão Branham disse, se você quer saber a causa do dilúvio, leia Gênesis capítulo 6, e você verá o que a Bíblia mostra. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, não esposa, mulheres. Era problemas de casamento e divórcio, tal como nós temos hoje. Isso é um sinal verídico que Jesus está voltando, que chegamos ao fim. Afinal de contas, quantos anos já passaram nesta última era? Ou Jesus não vai voltar nada? Será que a coisa vai continuar assim? Não. Ele virá. Ele disse que ainda que passe os céus e a terra, suas palavras não hão de passar. Ele é Deus e Ele cumpre as suas promessas de ambos os lados. Tanto para salvar, como também para trazer o juízo para aqueles que estão
merecendo-o. Porque, na verdade, as pessoas procuram, né, essas coisas com a própria mão. Então, nos dias de Noé, olha, irmão, eu fico pensando assim, o povo tinha uma razão de ficar aí cocheando entre dois pensamentos. Será? Será que vai acontecer? Olha, nunca havia chovido. A ciência podia provar que lá em cima não tinha nenhuma água. E Noé dizia que a chuva viria do céu. Que mensagem louca era aquela? Porém, Noé verdadeiramente havia ouvido de Deus. Então ele foi construir a arca, ele foi fazer tudo da maneira como Deus ordenou, sem mudar nem sequer uma palavra. O profeta irmão Branham disse assim que muitas pessoas, amigos de Noé, chegavam e diziam para ele: Noé, olha, meu caro amigo, se é que vai haver uma chuva tão grande que esse barco é para flutuar sobre as águas, então, meu caro, olha, faça isso de uma outra madeira. Você não está vendo que essa madeira de golfe é esponjosa, não vai segurar a água? Isso é uma peneira, rapaz. Tinha razão. Porque você não pega um bom, sólido carvalho? Eu imagino Noé pensava bem, mas eu ouvi bem que ele falou para fazer da madeira de golfe. Amém. Deus, por certo, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso. Aleluia. Ele não deu ouvido a terceiro, ele deu ouvido àquilo que Deus lhe havia dito. E aí agora, enquanto o mundo estava passando por aquela grande tribulação, morrendo afogado, irmão Branham diz que Deus tinha os seus filhos embalados, né, dentro daquela arca, balançando para lá e para cá. Oh, que coisa! É o Deus que nós cremos, é o Deus que nós estamos servindo. Vamos orar, vamos buscar a Ele, vamos pedir a Ele ajudar-nos. Precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Essa é a hora que mais nós precisamos de Deus. O irmão Branham disse assim, que o melhor tapume que ele conhecia para tapar um vazamento era a oração. Então vamos orar, vamos falar com Ele um pouquinho.